Já ouviu falar do livro O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy? Bom, esse foi um dos livros que eu li nesse ano de 2024 e que me ajudou a mudar muitas coisas na minha vida. Deu uma transformada aqui, uma reviravolta na Maria e me ajudou, sim, a acreditar mais em mim, né, a ter fé mais em mim, nas minhas coisas, no meu subconsciente. E eu vou compartilhar nesse livro 8 reflexões, né, 8 momentinhos, passagens do livro, e que eu espero que também te inspirem a ler o livro e a buscar o poder do seu subconsciente. Eu sou a Maria Mandarino, sou blogueira, estrategista digital, faço parte da comunidade de criadores do Pinterest e aqui nesse canal eu compartilho as minhas reflexões, as minhas experiências, as minhas vivências, um pouquinho do meu trabalho, da minha rotina, livros que eu leio, a minha jornada em busca da minha melhor versão. Estou buscando ela a cada dia, eu acho que todo dia a gente tem que ser um pouquinho melhor e eu compartilho aqui nesse canal essa minha jornada. Então fica aqui que hoje o papo é sobre o livro O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Antes de compartilhar as reflexões, eu já vou dar 2 recadinhos. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, o link do livro e o link com uma lista de todos os livros que eu li em 2024 e que, assim, me ajudaram a mudar muita coisa, a rever muitas coisas, né? Atitudes que eu tinha, relações que eu tinha e que eu indico todos esses livros. Então, eu vou deixar aqui embaixo os 2 links. O link direto para o livro e o link para a lista dos livros que eu li em 2024. Um pouquinho sobre o que é o livro, para quem não conhece, assim, ele tem uma linguagem bem direta, tá? O Murphy, e ele ajuda a gente a mergulhar, assim, nas profundezas do nosso ser, digamos assim, e a desvendar o quê? Quais são os mecanismos, o que molda a nossa realidade, assim, o quanto o nosso subconsciente, né, é tão poderoso e influencia em todas as coisas, né, que acontecem na nossa vida e que na maioria das vezes a gente nem percebe e que na maioria das vezes a gente faz as coisas sem perceber. E aí a ideia do livro, a proposta é justamente a gente ter mais consciência sobre essas coisas, sobre esse poder e ter mais controle, né, sobre o que a gente pensa e aí o que a gente acaba atraindo ou não para a nossa vida. Trazendo então as reflexões, a primeira é a seguinte, segura aí as palavrinhas do Murphy. Lembre-se, você tem a capacidade de escolher. Escolha a vida, escolha o amor, escolha a saúde. O que ele fala aqui nessa parte, né, assim, é que ele justamente lembra que a chave para a felicidade, para o amor, para as coisas que a gente quer, estão dentro da gente, né? A gente é que escolhe as coisas, sabe? Não é assim, mas é porque aconteceu, mas é porque veio. Não, a gente tem essa responsabilidade, né? Assim, as coisas que elas acontecem porque de alguma forma a gente atraiu aquilo, a gente escolheu aquilo. Então, a ideia é justamente que a gente consiga escolher de uma forma mais consciente o amor, a saúde, a felicidade, né? A riqueza que ele vai falar aí mais pra frente, eu vou falar sobre isso também. Então é a gente abrir portas para essas coisas ao invés de fechá-las, muitas vezes sem nem saber que a gente está fechando. Outro ponto. O homem é o que ele pensa durante todo o dia. E assim, é isso, sabe? Tudo que a gente pensa, e aí eu fico pensando muito assim, pensa numa pessoa negativa, espero que você não seja, mas pensa naquelas pessoas negativas que ficam sempre reclamando e que ficam falando assim, mas tudo acontece comigo, mas isso, mas aquilo, estão sempre pensando pior e é claro que tudo pensa pior, tudo acontece da pior maneira. E aí quando a gente vê também, tem aquelas pessoas em que tudo dá certo para elas, tudo funciona para elas, mas por quê? Porque elas normalmente são pessoas positivas, são pessoas pra cima, elas são então aquilo que elas pensam. E aí as coisas boas acontecem para elas porque elas estão atraindo aquilo. Então a ideia, né, desse ponto que ele fala é justamente a gente aprender a pensar positivo para ter uma vida mais positiva. E quando a gente fica pensando negativo, a gente só atrai as coisas ruins, as coisas negativas. E fazendo um parêntese, eu já vinha num movimento de me afastar um pouco de algumas pessoas negativas e depois que eu li esse livro, eu me afastei ainda mais.
Esse pedacinho agora, ele justamente completa o anterior. E aí o Murphy fala assim: alimente o subconsciente com pensamentos geradores de vida e elimine todos os padrões negativos nele alojados. É justamente isso, é a gente alimentar a nossa mente, o nosso pensamento com coisas boas, com coisas positivas, com prosperidade, com gratidão, pra gente atrair essas coisas. E aquilo que é negativo, que a gente fica pensando só em desgraça, só no que pode dar errado, para de pensar essas coisas, né? E ele fala justamente isso, porque você vai atrair isso aí pra sua vida. Agora a gente vai falar um pouquinho da ligação entre corpo e mente, assim, que é muito mais forte do que a maioria das pessoas imagina, tá? Assim, ela é forte, mas é muito mais. Então, ouve aí o que o Murphy fala. Nada ocorre em seu corpo a não ser quando o equivalente mental surge. Primeiro, na mente. Mudando a mente por meio de repetidas afirmativas, você muda o corpo. Sabe? Quantas pessoas a gente conhece que, assim, elas estão doentes na mente. E aí aquilo desce pro corpo, né? Aquilo vem pro corpo e vai influenciando a nossa saúde física, né? As pessoas negativas são pessoas que costumam ficar mais doentes e ter várias coisas, ou estão sempre muito cansadas, né? Tem tudo isso. E já as pessoas que têm um pensamento positivo, normalmente são pessoas mais saudáveis, são pessoas, né, que têm mais disposição para fazer as coisas e outras questões também que influenciam, né? Tem uma coisa que esse livro me fez muito pensar, que tem umas pessoas que mesmo quando emagrecem, elas continuam com a mente, né, antiga, com a mente gorda, digamos assim. E tem até um monte de gente que fala assim, mas eu tenho uma mente de gorda, e essas pessoas elas voltam a engordar. Porque elas não mudaram a cabeça delas, né? E até em relação ao emagrecimento, hoje em dia, quando as pessoas me perguntam, eu falo, gente, a primeira coisa é mudar a cabeça. A gente precisa mudar a nossa mente antes de mudar o corpo, né? Porque a gente precisa rever as nossas relações com a comida, com o exercício, com várias coisas para poder conseguir fazer essa transformação. Então, isso aí é uma ligação muito forte e que quanto mais eu vou entendendo e me aprofundando nela, melhor eu sinto as diferenças, né? Eu sinto aí os resultados. Tem um pedacinho também que ele fala sobre a questão da visualização, do poder da visualização. Eu, inclusive, já ensinei aqui no canal como fazer um mural dos sonhos. Eu vou deixar o link aqui, que esse é muito bom. Aproveitando então, né, essa época de final de ano, vamos lá, vamos fazer pra gente construir um próximo ano melhor aí com a realização dos nossos sonhos. E o que ele fala sobre isso, né? Sobre o poder da visualização das coisas. Ele fala, simplesmente pense com tranquilidade no resultado que quer e visualize-o tomando forma a partir desse momento. Então ele fala isso. Os resultados, as coisas que a gente quer, a gente tem que visualizar e sentir aquela coisa, né, tomando forma. E aí vem, né, o poder, né, desse quadro dos sonhos e da gente botar o quadro dos sonhos num lugar em que a gente consegue estar sempre vendo, sempre pensando ali. Eu tenho um quadro dos sonhos que é a tela de descanso do meu computador, que eu abro todo dia, 500 vezes por dia. Então, tem isso, é muito importante. Então, visualize os seus sonhos, crie o seu mapa e o seu mural dos sonhos, né? E visualize também, feche os olhos, visualize as coisas que você quer alcançar, as coisas que você quer realizar para sua vida. Temos o poder da visualização? Temos. E temos o que também? O poder da palavra. A palavra tem poder, né? Então a gente precisa prestar muita atenção no que a gente pensa e no que a gente fala. E depois desse livro, uma das coisas que mudou pra mim, assim, foi quando eu começo a pensar em algumas coisas que eu não quero pensar, que eu não quero que façam parte da minha vida. Eu fico, Maria, para, vamos mudar isso, vamos mudar. E eu nem falo essas coisas, porque eu não quero que elas vão, né? Assim, que elas fiquem aí no mundo. E aí o que ele fala dessa questão do impacto das palavras? Ele diz o seguinte: a atividade mais importante e de maior alcance na vida é o que você incorpora à mente a cada hora do dia. Sua palavra, ainda que silenciosa e invisível, nem por isso é menos real. Então, eu começo a pensar, eu já quero, tipo, trocar, sabe? Então, as palavras que a gente pronuncia, mesmo que sejam em voz baixa, mesmo que a gente nem pronuncie, elas têm um poder absurdo.
E aí, vou pensando aqui pensando na vida e no cotidiano, numa das coisas que as pessoas muito fazem, é quando elas falam coisas ruins sobre elas mesmas. Quando acontece alguma coisa, ai, mas eu sou assim mesmo. Ai, mas eu sou estabanada. Ah, mas eu sou dispersa. Ai, mas eu... Para de falar essas coisas, porque quando você fala, é essa mensagem que você está passando para o seu subconsciente. Não, o que você tem que falar é que você é uma pessoa de sucesso, que você é uma pessoa disciplinada, né? Se isso é uma coisa que você quer mudar, que você é uma pessoa trabalhadora, estudiosa, inteligente. Então comece a falar coisas boas e pensar e falar coisas boas de você. E para com essa história de ficar falando, que você é isso, que você é aquilo. Entende? Isso faz muita diferença assim na nossa vida. E o que Joseph fala sobre a riqueza? Ele fala que a riqueza começa onde? Dentro da gente. E aí ele diz o seguinte: o sentimento de riqueza produz riqueza. Mantenha sempre esse fato em mente. O subconsciente é como um banco, um tipo de instituição financeira universal. Capitaliza tudo o que você nela deposita ou grava, seja a ideia de riqueza ou de pobreza. Escolha riqueza. E aí? Você vai ficar falando, ai, mas eu sou pobre mesmo, ai, mas eu não tenho... Para, tá? Vamos mudar isso aí, né? Vamos dar a mexida e vamos pensar, falar e agir mais na riqueza, né? Vamos trazer esse sentimento para nossa vida, vamos aplicar isso. E tem um livro também muito bom que eu também li esse ano e que ajuda muito nessa parte, que é o livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Ele tá na lista de livros de 2024, tá? Então clica no link, ele tá ali. E é outro livro que eu indico e que ele acaba se completando. Aliás, nessa lista tem vários livros que se completam, tá? Então é uma lista que vale a pena se dar uma olhada e escolher ali quais que você vai começar a ler. Então, pensa em riqueza, tá? Vamos parar de pensar em pobreza, porque pobreza atrai pobreza, riqueza atrai riqueza. Então, isso daí ele fala e faz muito sentido mesmo e muita diferença, sabe? É isso, é porque, né, que os ricos lá se atraem, é a questão dos segredos da mente milionária, é a mente da gente que vai fazer diferença. Então, a gente precisa aprender a viver esse sentimento de riqueza, a ter pensamentos de riqueza se a gente quer mudar a nossa vida. Esse livro, ele tem uns pedaços e ele ensina ali ao longo do livro a fazer algumas orações, né? Assim, é como se fossem orações, né? São exercícios, coisas pra gente pensar ali, pra ir acontecendo as coisas que quer, que é quase um mantra, uma oração, você pensa lá como você quiser, mas que é justamente isso, pra gente trabalhar o nosso subconsciente e alcançar as coisas que a gente quer. E aí ele fala da questão da fé, e como a fé é um dos pilares do sucesso, né? E é a fé na gente, a fé nas coisas que a gente faz, que a gente, né, quer levar pra frente. E aí ele fala, assim, um pedaço pequenininho sobre isso. Eu tirei uma frase que ele fala o seguinte: acredite em si mesmo e terá sucesso e felicidade. A gente precisa acreditar mais na gente. E eu vejo isso, eu mesma, né, não acreditava em mim por várias questões diferentes e vejo as pessoas não acreditando nelas. Isso foi é uma das coisas que eu busco mais diariamente. Eu busco diariamente fortalecer a minha fé em mim, na minha capacidade, nas coisas que eu quero fazer, nas coisas que eu almejo alcançar. Então, vamos trabalhar aí a sua fé em você. Essas são algumas passagens do livro O Poder do Subconsciente, né? E como que a gente pode trazer essas coisas para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a nossa experiência. É um livro que hoje eu indico para todo mundo. Infelizmente, eu sei que tem gente que ainda não está preparado para essa leitura, mas é assim mesmo, tá tudo bem. Então, ainda indico que você leia, espera um tempo. Eu tô esperando esse tempo para depois ler de novo, mas é um livro assim que vale a pena. E que se você estiver aberto, né, para acreditar, não só acreditar, mas aplicar aquilo ali, isso vai fazer muita diferença na sua vida. Então, leia O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, e muitos outros livros dele. Desse ano eu li mais 2, que também estão na lista. Se esse vídeo te inspirou, te ajudou de alguma forma, já se inscreve no canal, já clica no sininho para você ficar por dentro de todas as novidades. Tem vídeo novo todos os dias. Sempre alguma coisa aqui do meu cotidiano, da minha vida de blogueira, de criadora de conteúdo, em busca da minha melhor versão, né? Vamos evoluir na vida aí, por favor.
E lá no Instagram, @mariamandarino, eu compartilho ainda mais da minha rotina, do meu dia a dia, né, das coisas que eu vou fazendo, e a gente consegue lá ter um contato mais próximo.